Eu convido a você, aí onde você está, na sua casa, do jeito que você está, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Pai e nosso bom Deus que estás nos céus, nós estamos na Tua presença outra vez, com o coração contrito e nos humilhando diante do Teu altar, para lhe dizer quem somos e quem Tu és. Tu és o nosso Deus, infinito em misericórdia e bondade, o Deus que não abandona os teus filhos e o seu povo. Nós somos pecadores, carentes da tua graça e da tua misericórdia. Nessa hora em que a tua palavra será aberta, que o Senhor seja o Deus que fale ao nosso coração. Que através, ó Deus, da tua palavra, possamos experimentar um reavivamento em nossa vida e a transformação necessária para todos nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos vocês, você que está aí na tua casa. É muito bom poder entrar na sua casa hoje. É claro que nós não estamos nas melhores circunstâncias, não estamos vivendo o momento que queríamos, mas aqui nós estamos para compartilhar da palavra de Deus. Eu vou pedir para você já deixar sua Bíblia aberta aí na sua casa, corre lá no quarto, corre lá na sala, vai lá onde está a tua Bíblia e pegue a sua Bíblia, já deixa preparada no texto de 2 Crônicas, capítulo 34. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34, já deixa aberta lá, aberta a sua Bíblia, daqui a pouquinho nós vamos para o texto bíblico. Antes de mais nada, eu quero pedir para que você interaja com a gente aí no chat. Você pode mandar de onde você está assistindo, quem você é. Se você tem algum pedido de oração, coloque aí no chat, nós vamos orar pelo seu pedido. Nós temos uma equipe de intercessores aí que está assistindo com a gente e que com certeza vai orar pelo seu pedido de oração. Nós hoje estamos num culto de oração, o culto da quarta-feira. Então aproveite esse momento, abra o seu coração, coloque o seu pedido aí no chat. Um outro pedido muito especial que eu quero fazer para você, como pastor da igreja aqui em Altamira, é que você não deixe de se cuidar nesse momento difícil que nós estamos vivendo. É um momento ímpar, é um momento que, se você olhar ao redor, percebe que não é um momento qualquer, basta olhar todo mundo de máscara ao seu redor para perceber que nós estamos vivendo um momento difícil. Portanto, cuide-se, mantenha distanciamento o quanto você puder, faça a higienização, use álcool em gel, mantenha-se o máximo distante das pessoas que você conseguir. Por quê? Esse é um momento que a gente está cansado de perder pessoas queridas. E não queremos perder os irmãos nossos na fé, a nossa família da fé. Portanto, como um pedido todo especial, como pastor dessa igreja aqui em Altamira, não deixe de se cuidar. Para quem não me conhece, meu nome é João Vitor, eu sou pastor do distrito do Mutirão, aqui em Altamira. Eu cuido das igrejas do Mutirão, do Jatobá, Água Azul e da comunidade Sentir Mais também. Hoje nós vamos falar sobre o que é essencial. Se você parar para analisar, olha ao seu redor e olha as notícias e vai perceber que a questão de o que é serviço essencial e o que não é, causa uma grande polêmica em todo o país. É claro que hoje eu não tenho intenção aqui de levantar nenhuma polêmica, é claro que não. Mas nós vamos tentar discutir o que é essencial e o que não é. Afinal de contas, quando você olha os debates na televisão, no mundo aí afora, as pessoas vão dizer assim: por que esse lugar aqui está aberto e o outro não está? Por que isso pode permanecer funcionando e outras coisas não? Como, por exemplo, nossas igrejas. Nossas igrejas estão fechadas, temos um novo decreto. Não é só hoje que vamos fazer o culto online vai continuar no sábado, no domingo. Mas a igreja não vai parar, em nome de Jesus. Mas perceba que há sim uma discussão sobre o que é essencial e o que não é. Mas a grande pergunta para nós como igreja é: o que é hoje a nossa maior necessidade como igreja? Repito a pergunta e, se você quiser, pode responder aí no chat. Qual é hoje a nossa maior necessidade como igreja? Como eu disse sobre serviços essenciais, hoje em nossa cidade, a cidade de Altamira, ela tem para mais de 40 serviços listados ou elencados como serviços essenciais, aqui na cidade de Altamira. Eu posso destacar, por exemplo, alguns deles que eu trouxe aqui anotados: saúde, assistência social, segurança, transporte, comunicação, serviços de água, luz, serviços funerários, esse que ninguém quer usar, mas são serviços essenciais estabelecidos na cidade de Altamira. E durante a pandemia a gente acaba por descobrir que
algumas coisas que a gente não dava tanto valor e nem considerava como tão essencial assim, a gente acabou percebendo durante a pandemia que existem coisas que de fato são as mais essenciais da vida. Antes da pandemia, a gente dava valor para tantas outras coisas desnecessárias, não é verdade? Pensa comigo. Quantas vezes você deu valor para aquele sapato caro, que você queria aparecer com um sapato muito bonito na igreja, aquele vestido bonito, irmão, aquele terno bem bonito, aquele relógio, um carro do ano, tantas coisas que nós dávamos valor e que a pandemia fez cair o valor de tudo isso. Afinal de contas, para que servia um sapato bonito se a gente não podia sair de casa? Para que servia um terno bonito se não podia mostrá-lo na igreja? Para que servia o carro do ano se estávamos em lockdown? Para que essas coisas que a gente tanto dava valor se agora já não vale mais nada? O tempo foi passando e a gente descobriu que pelo menos 3 coisas são de fato essenciais para nós. Primeira delas, família. Ter tempo para a família e tê-la ao nosso lado. Foi se tornando cada vez mais essencial e foi ganhando mais valor conforme o tempo em pandemia foi passando. Outra coisa que a gente dá muito valor e que era pouco valorizado antes da pandemia, nossa saúde. Quantos de nós, durante a pandemia, começou a pensar melhor sobre exercícios físicos, comer melhor, dormir, várias outras coisas em relação ao cuidado da nossa saúde? Afinal de contas, se a nossa saúde estiver minimamente fragilizada, o vírus pode nos acometer de maneira cada vez pior. Então, o cuidado da saúde foi se tornando cada vez mais essencial. Outra coisa que a gente, durante a pandemia, entendeu como essencial, e eu não sei se você entende da mesma forma, é sobre o tempo. Como eu falei, tirar tempo de qualidade para a família foi se tornando cada vez mais essencial. E hoje, ter tempo é ter dinheiro. É raridade alguém que consegue aproveitar bem suas 24 horas que Deus lhe deu durante o dia. A gente, se pudesse ter um dia de 36 horas, de 40 horas, para muitos iriam até dizer, pastor, seria muito melhor. Seria muito melhor se eu tivesse mais tempo. E tempo de qualidade, já diriam alguns comerciais da televisão, que tempo é dinheiro. É até um velho adágio, um velho ditado. A gente foi entendendo que isso é essencial. E quando eu vou para a Bíblia, como eu pedi para você abrir a sua Bíblia, já pegou sua Bíblia? Ainda não? Vai lá que dá tempo. Vai lá, nós vamos ler o texto de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 34, do verso 1 em diante. Pega aí a sua Bíblia, eu vou pegar a minha aqui também. 2 Crônicas, capítulo 34, do verso 1 em diante. Nós vamos navegar agora numa história em que o povo de Judá, eles precisaram entender o que de fato é essencial para eles. Aquele momento em que nós vamos ler agora na palavra de Deus, era um momento conturbado, era um momento difícil para aquele povo. Era um momento em que o povo vivia completamente distante do Senhor. A distância de Deus chegou a estar de tal ponto que as escrituras foram esquecidas, ninguém sequer sabia onde estavam os rolos que era para estar no templo. O templo era utilizado para adoração pagã. O povo tinha se afastado completamente do Senhor. Deus levanta agora um garoto de 8 anos, chamado Josias. É claro que a princípio, enquanto ele era bem garotinho, o povo foi governado pelos sacerdotes. Mas depois que ele completou 16 anos, perceba como Deus agiu através desse rapaz. Aproveito até para abrir um parênteses e dizer para você que é jovem. Está me assistindo aí? Coloca aí no chat agora, pastor, estou te ouvindo, coloca aí. Pois é para você. Talvez você pense assim, pastor, sou muito jovem para isso. Ou até alguns mais experientes na igreja possam dizer assim, pastor, esse menino ainda é muito jovem. Não menospreze o poder de Deus através de qualquer instrumento que seja. Seja uma criança, um jovem, um mais velho, não importa. Deus usa a todos. E Deus usou um jovem para trazer aquilo que era a maior necessidade para o povo naquele momento. Abriu sua Bíblia aí? Vou abrir a minha também. 2 Crônicas, capítulo 34, verso 1 a 7. Deixa eu abrir aqui. Na minha Bíblia, tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Veja, o exemplo mencionado como referência de espiritualidade era Davi, e ele andou no caminho de Davi, seu pai, seu antecedente. Verso 3. Porque no 8º ano de seu reinado, ele começou a reinar com 8 anos, então aqui ele tinha 16, um jovem,
um adolescente. Olha o que a Bíblia diz. Porque no 8º ano, verso 3, do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá. Com 20 anos, começou a purificação de Judá. E a Jerusalém dos altos dos postes ídolos e nas imagens de escultura e de fundição. Verso 4. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles e os postes ídolos. E as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os ao pó e aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Verso 5. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali. Por todos os lados, por meio das suas ruínas, tendo derribados os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó. E tendo despedaçado todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Você percebeu o que aconteceu aqui agora? O que acontece aqui agora é que o povo havia uma necessidade. Deus manda um instrumento para tentar corrigir essa necessidade ou para trazer algo para suprir essa necessidade. O que era essencial para aquele povo naquele momento? O que era a maior necessidade para eles? Reavivamento e reforma. Lembra da pergunta que eu fiz lá no começo? A pergunta feita lá no começo: qual é hoje, na sua opinião, a maior necessidade da igreja de Deus hoje? Você respondeu aí no chat? Você ainda não coloca aí. Na sua opinião, qual é a maior necessidade da igreja hoje? Naquele tempo, a maior necessidade do povo era reavivamento e reforma. O povo de Judá precisava disso. E hoje, qual é a nossa maior necessidade? Qual é o nosso maior sonho como povo de Deus? Eu acredito que a maioria deve estar respondendo na mente da seguinte forma: pastor, nosso maior sonho é ver Jesus voltar. Se é isso que você respondeu, amém. Louvado seja Deus. Se não for isso, não tem problema, cada um tem o seu sonho. Mas eu acho que de todos, o maior de todos é ver Jesus voltar. Mas eu tenho uma coisa para lhe dizer. Para Jesus voltar, algumas coisas precisam acontecer antes. Primeira delas, o evangelho precisa ser levado a todo mundo. Enquanto o evangelho não for levado a todo mundo, infelizmente Jesus não volta. Em 2010, diante da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, o secretário-geral da Igreja Adventista deu a seguinte declaração: por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tenha boas estratégias, nós não estamos acompanhando o crescimento da população mundial. Em outras palavras, ele estava dizendo que por mais que a gente pregue e tenha boas estratégias e se esforce, nós não estamos conseguindo levar o evangelho a todo mundo. E se não estamos conseguindo levar o evangelho a todo mundo, pensa comigo, Jesus não volta. Quando eu olho para essa declaração, parece que a volta de Jesus está ficando longe, distante. Mas aí, entra na declaração desse secretário mundial da igreja, ele diz assim: precisamos de um poder extraordinário. Um poder que nós não temos hoje ainda, mas que se tivermos, com certeza, conseguiríamos pregar o evangelho a todo mundo e Jesus em breve vai voltar. A esse poder extraordinário chamamos de o poder da chuva do Espírito Santo. A tão conhecida chuva serôdia que aguardamos. A chuva temporã do Espírito Santo derramada no tempo dos discípulos e a chuva serôdia que esperamos hoje. É a única possibilidade de vermos o evangelho sendo pregado a todo mundo e então vendo o nosso maior sonho acontecendo, Jesus voltar. Só que tem um detalhe: o evangelho vai ser pregado a todo mundo se recebermos o Espírito Santo, mas só recebe o Espírito Santo. Olha a notícia agora. Só recebe o Espírito Santo aquele que estiver preparado para isso. E a essa preparação, a igreja desde 2010 tem chamado de reavivamento e reforma. Se hoje eu fosse responder para você qual é a maior necessidade que a igreja tem hoje, a resposta seria reavivamento e reforma. A base de tudo está aí. Para vermos Jesus voltar, tem que ter reavivamento e reforma. Para o evangelho ser pregado a todo mundo, tem que ter reavivamento e reforma. Para a gente receber o Espírito Santo, tem que ter reavivamento e reforma. A maior necessidade da igreja é essa, e não são palavras minhas. Ellen White diz isso no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Olha o que ela diz. Eu vou ler na íntegra para você.
um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente necessidade. Buscá-lo deve ser a primeira ocupação. A primeira ocupação da igreja hoje não deve ser tanto vamos correr, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas buscar reavivamento. Afinal de contas, por mais que a gente se esforce, não consegue. Não consegue acompanhar o crescimento da população mundial. A gente precisa de um poder extraordinário, o Espírito Santo, mas para recebê-lo tem que ter reavivamento e reforma. Eis a maior e a mais urgente necessidade da igreja hoje, buscá-lo, buscar o reavivamento. Deve ser a nossa primeira ocupação. Pastor, o que é reavivamento e reforma? Ellen White responde no mesmo livro, Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 128, ela diz assim: o que é reavivamento e reforma? Se quer entender, preste atenção. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Portanto, entenda, antes de qualquer coisa, antes de eu prosseguir a leitura, não é uma mensagem que eu vou pregar hoje que vai trazer reavivamento para você. Não é qualquer outra coisa ou instrumento que vai trazer um reavivamento para você, para a tua vida ou para a igreja. Quem ministra e quem opera um reavivamento na igreja é o Espírito Santo. Gravou isso? Tendo isso em mente, olha o que diz agora. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas, separadas, diferentes. Primeiro, reavivamento, diz Ellen White, significa renovamento da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Vamos lá, a própria palavra diz, a própria palavra explica. Reavivamento simboliza alguém que está morto espiritualmente e precisa ressuscitar na vida espiritual, precisa reviver, é o reavivamento. Pastor, peraí, como é que então eu sei que eu estou morto espiritualmente e preciso de um reavivamento? Raciocina comigo. A própria Ellen White diz que a oração é a respiração da alma e que a palavra de Deus é o nosso alimento. Quem para de respirar, quem para de orar, vai morrer. Alguém aí por um acaso consegue ficar mais do que 3 minutos, por exemplo, sem respirar? É claro que não. Quem deixou de orar, quem já não ora tem, quem sabe, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano longe de Deus, provavelmente eu esteja falando para você, que já está morto espiritualmente falando. É triste dizer isso, mas é a realidade. Quem não se alimenta mais da palavra de Deus, está morrendo de inanição espiritual. E para essas pessoas que já não oram mais, que já não estudam mais a palavra de Deus, sabe qual é a solução? Reavivamento. Volta a ler a Bíblia, volta a orar, volta a respirar, volta a se alimentar e o reavivamento vai acontecer. Reavivamento significa uma ressurreição da vida espiritual que estava morta. É uma mudança das faculdades da mente e do coração. Representa uma mudança que Deus faz de dentro para fora. Ele muda suas concepções, muda o seu pensamento, muda o seu gosto, muda tudo. Aí acontece o reavivamento. E a reforma, o que é, pastor? Reforma, segundo Ellen White, reforma significa uma reorganização. Uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Veja, agora nós estamos falando de algo por fora. Hábitos, práticas, aquilo que você falava já não fala mais, aquilo que desagradava a Deus no seu modo de se vestir já não vai fazer mais, aquilo que você comia e desagradava a Deus já não come mais. É uma mudança externa, não é uma mudança de fora para dentro, mas de dentro para fora. É reavivamento seguido de uma reforma. E é interessante a gente perceber exatamente essa ordem, porque quando eu olho para o que é o reavivamento e reforma, quando eu olho para o que é viver uma vida espiritual de alguém que está morto e revive, parece que é a situação de muita gente hoje. E qual é a nossa situação? Apocalipse, abre a sua Bíblia aí comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 15. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia na sua casa, Apocalipse 3, verso 15. Enquanto você está abrindo aqui, eu vou abrir a minha também. Apocalipse 3, verso 15. Apocalipse capítulo 3, verso 15 em diante, eu leio assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É
É importante eu ler esse texto agora, porque muita gente pode estar me ouvindo essa mensagem de hoje, pensando assim, mas pastor, isso aí não é para mim não. Isso aí é para outro irmão da igreja. Eu não estou vivendo essa vida espiritual tão morta. E aí a Bíblia nos diz o seguinte: nós somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus, enquanto estamos pensando que somos ricos e abastados e que não precisamos de ouvir uma mensagem dessa, não precisamos de coisa alguma. A Bíblia vem com um balde de água fria e diz que eu preciso de um reavivamento. A carta para a igreja em Laodiceia é uma carta que serviu para o povo daquela época, mas é uma carta profética também. É a 7ª carta das 7 igrejas. Em outras palavras, seria a última carta, a carta para o último povo de Deus aqui na terra. Nós, você e eu. E a carta traz um diagnóstico sobre o povo de Deus nos dias de hoje. O diagnóstico é morno, mornidão. Afinal de contas, quem não é nem quente nem frio é o quê? Responda para mim. É o quê? Morno, é isso. É morno. E quem é morno vive uma situação espiritual de paralisia. Ele está satisfeito com o que está vivendo, ele está feliz. Nem é tão frio que incomode, nem tão quente que vai me incomodar também. É morno, é gostoso, é bom aqui. E se você não se incomoda com a situação espiritual que vive hoje, alguma coisa errada está acontecendo. E Deus olha para o povo lá em Laodiceia e olha para a igreja hoje dizendo, precisamos de reavivamento, precisamos sair da mornidão. A Bíblia, inclusive, Deus dizendo para o povo e para nós, para o povo em Laodiceia e para nós hoje, olha, quem dera se você fosse frio ou se fosse quente. Espera aí. Quem dera se fosse quente, tudo bem, pastor, mas quem dera se a gente fosse frio? O morno não é melhor que frio? Não. Vou te dar um exemplo. O povo frio, o povo de Nínive, o povo cruel, gelado, nem frio era gelado. Era um povo que não tinha misericórdia nem pena de ninguém. Tanto que Jonas, quando recebe o chamado para pregar lá, ele tenta fugir. Ele foge com medo. E então, quando ele prega a mensagem, o que acontece? O povo se converte. E o povo morno? O povo morno, o povo de Israel no deserto. Deus reiteradas vezes falava para eles, se arrependam dos seus pecados. Eles diziam, Senhor, me perdoa. E Deus voltava a cuidar do povo. De repente, eles se afastavam de Deus. Deus dizia assim, vocês querem seguir sozinhos? Ok, escolha de vocês. Quando eles quebravam a cara, Deus dizia, olha, está na hora, volta, e eles voltavam, se arrependiam. É como entrar no ouvido e sair no outro, esse é o morno, que muda de aparência, mas não muda de verdade. E o que Deus está querendo dizer para você hoje? A mudança, ela precisa acontecer. E a mudança que Deus mais deseja em nós, é uma mudança de dentro para fora. Nós precisamos de reavivamento e reforma, porque essa é a nossa única solução para sair de uma mornidão espiritual. É uma mudança de dentro para fora. Como eu disse antes, Ellen White diz isso, no mesmo livro, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, ela diz assim, ó, a reforma não trará bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Você não pode querer buscar um reavivamento, aliás, uma reforma sem reavivamento. Não adianta depois da mensagem de hoje você sair daqui e pensar assim, tudo bem pastor, a partir de hoje vou mudar tudo, meu comportamento, meu jeito de falar, meu jeito de agir. Não é reforma e reavivamento, é reavivamento e reforma, é de dentro para fora. Deus começa mudando o coração, Deus começa mudando a mente, depois Ele vai mudar os hábitos, Ele vai mudar o exterior depois. Não adianta, não é um foco no comportamento, o foco aqui não está no comportamento, o foco está em Cristo, em tudo que Ele fez por nós. O foco está no seu exemplo, o foco está no relacionamento com Ele. Quando eu me relaciono com Jesus, naturalmente meus hábitos vão mudar. Quando eu olho para o exemplo de Jesus, eu quero seguir o seu exemplo, o por fora vai mudar, os hábitos, as práticas vão mudar. Quando eu olho para o que Cristo fez por mim, é inegável, eu vou querer mudar. Então o foco não está no comportamento, mas em Cristo. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, a partir de agora você diz, eu quero incluir hábitos saudáveis no meu dia a dia. É importante? É, mas não queira isso primeiro. Peça para que Deus traga um reavivamento, mude sua mente, o seu coração. Depois isso vai ser natural, vai ser consequência. Acontece o reavivamento, a reforma é uma consequência natural de um reavivamento. Se não for assim, é mero legalismo. Outro exemplo, a partir de hoje eu vou mudar minha forma de agir com as pessoas. Você vai mudar hoje, daqui uma semana vai voltar a ser a mesma coisa. Porque Deus não mudou o coração, não mudou a mente primeiro. Não é por fora, depois por dentro, é uma mudança de dentro para fora. E por fim, o último exemplo.
Pastor, a partir de hoje eu vou discipular alguém, vou pregar o evangelho. Amém, louvado seja Deus, mas não é assim. Tem que começar de dentro para fora. Peça para Deus primeiro uma mudança da mente, do coração, do caráter, depois todo o resto vai ser consequência. A gente precisa ser antes de fazer. Pastor, eu quero começar a fazer umas mudanças na vida. Seja primeiro. Antes de qualquer coisa, peça para o Senhor, Senhor, mude o meu interior, para que depois as minhas práticas sejam mudadas. Senhor, traga o reavivamento para a minha vida, porque a reforma vai ser consequência. Senhor, eu preciso de Ti na minha vida. Quer ver Jesus voltar? É o nosso maior sonho, né? Lembre-se, para ver Jesus voltar tem que pregar o evangelho para todo mundo. Para pregar precisamos de um poder extraordinário. Poder dínamos de Mateus 24:19. O poder explosivo que fez a igreja cristã crescer lá nos seus primórdios. Há um poder muito maior reservado para nós hoje, diz Ellen White. E o céu deseja derramá-lo, só basta a gente pedir. Mas para a gente receber esse poder tem que estar preparado. Para receber o Espírito Santo, a chuva serôdia, eu preciso estar preparado. E a essa preparação damos o nome de reavivamento e reforma. Pergunta lá do começo, eu repito agora. Qual é a nossa maior necessidade como igreja? Reavivamento e reforma. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Sabe por que Deus chamou aquele povo de morno lá em Laodiceia? É interessante como Deus se comunica, né? E com isso eu termino. É interessante porque o povo em Laodiceia, eles não tinham água potável em suas terras. Era uma terra rica em enxofre e não tinha água potável para beber, porque era muito misturada com o mau cheiro do enxofre, o gosto horrível. Por ser uma cidade muito rica, e por isso Deus diz, vocês se acham ricos, abastados. Por ser uma cidade muito rica, eles fizeram um sistema de canalização da cidade de Hierópolis, uma cidade que ficava acima nas montanhas. E a cidade de Hierópolis era conhecida por ter águas termais, águas quentes lá. A água vinha, descia pela tubulação e chegava em Laodiceia lá embaixo. Uma água quente saía de lá, chegava lá embaixo como? Morna. Quando eles colocavam água na boca, morrendo de sede, querendo uma água geladinha, água morna, eles tinham vontade de cuspir. Aí Deus olha para eles e diz assim, do mesmo jeito que vocês têm vontade de cuspir aquela água morna, eu também não posso tolerar, eu não posso suportar alguém que quer continuar vivendo uma vida de mornidão. Muda. Há uma necessidade de mudança. Essa mudança é o reavivamento e a reforma. Que tal a gente terminar a mensagem de hoje pedindo para o Senhor, Senhor, eu quero mudar. Eu quero experimentar um reavivamento e reforma. Se é essa a maior necessidade, não começa pelo todo, começa por mim. Começa comigo. Porque essa é a realidade. Deus não vai realizar uma mudança começando do todo. Ele começa do individual, ele começa através de você. E você não está ouvindo essa mensagem hoje à toa. É porque o Espírito Santo vai começar uma ministração do reavivamento e reforma na sua vida. E aí que tal? Você topa esse desafio? Que tal hoje nós tomarmos uma decisão e dizer para Deus, Senhor, é isso que eu preciso. Eu não posso contentar com a vida que eu estou vivendo. Muda a minha vida e muda de dentro para fora. Traz o reavivamento. É isso que você quer? Se é isso que você quer, levante a sua mão aí onde você está. Você aceita isso? Topa esse desafio? Feche seus olhos comigo. Nós vamos orar. Querido Pai, nosso Deus, não restam dúvidas de que o Senhor foi quem nos trouxe até este culto dessa noite. Existem muitas pessoas agora angustiadas, com familiares, conhecidos, sofrendo por causa da Covid ou por causa de qualquer outra coisa. O Senhor nos trouxe aqui porque muitos dos que estão agora nos assistindo precisam passar pelo reavivamento e reforma. Morreram espiritualmente falando. Já não têm mais comunhão contigo, já não oram mais, já não estudam mais a Bíblia. Traz o reavivamento para o teu povo, Pai. E essa pessoa que ora agora comigo, ela almeja ver uma mudança na vida dela, de dentro para fora. Uma mudança que começa no coração e na mente. E que vai refletir nos atos, nos hábitos e práticas. Traz essa mudança para essa pessoa que ora de maneira sincera contigo agora, Deus. Nós oramos, pedindo para que isso comece em mim. E se mais pessoas se unirem nisso, nós acreditamos que o Senhor vai ser capaz
de realizar uma mudança que vai estremecer essa cidade. Reaviva o teu povo. Traga-nos para mais perto de ti. É o que oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.